Olá, somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O material que a gente tem em mãos hoje vem de uma fonte chamada CarbonFi. E olha, aborda um tema que, à primeira vista, parece bem distante: o risco de uma bolha imobiliária na Dinamarca. Exato. Parece distante, mas não é. E a nossa missão aqui é justamente essa: mergulhar fundo para entender por que um país tão sólido economicamente está em alerta. E o mais importante, extrair as lições que se aplicam, sim, diretamente à nossa realidade aqui no Brasil. E é um tema crucial, porque o que a gente está observando lá não é só uma alta de preços num setor. É, na verdade, um sintoma de algo muito, muito maior. Os alertas do Banco Central dinamarquês apontam para um risco sistêmico, algo com potencial para abalar a estabilidade financeira não só do país, mas de toda a Europa. Nossa. É a consequência de anos de uma política de dinheiro excessivamente barato, sabe? E agora a conta parece estar chegando. E é aí que está o gancho, né? Quando o Banco Central de um dos países nórdicos mais estáveis, mais prudentes do mundo, começa a soar o alarme sobre o próprio mercado imobiliário, A gente tem que prestar atenção. com certeza. E a conexão com o Brasil, como a gente vai ver, é muito mais direta do que se imagina. Então vamos lá. Vamos começar pelo epicentro. O que exatamente está inflando essa bolha na Dinamarca? Bom, é uma combinação perigosa de fatores. É só dinheiro que o pessoal guardou na pandemia ou tem algo mais estrutural aí? O dinheiro da pandemia foi o estopim, sem dúvida. Muitas famílias acumularam poupança durante os lockdowns e, com a reabertura, esse capital todo correu para um dos investimentos mais tradicionais, que são os imóveis. Faz sentido. O problema é que a oferta de moradia, especialmente numa cidade como Copenhague, ela não aumenta da noite para o dia, né? Então você tem uma enxurrada de dinheiro perseguindo um número limitado de ativos. A receita clássica para o desastre. Exato, é a receita clássica para os preços dispararem. Certo, essa dinâmica de oferta e demanda é clara. Mas ainda assim, a Dinamarca tem essa fama de ser um país super regulado, né? Fico imaginando como eles deixaram a situação chegar nesse ponto de superaquecimento. Aí a gente entra no segundo fator, que é muito mais profundo. Isso não é um problema novo, mas sim a culminação de uma década inteira do que a análise chama de carry-over do juro zero. Carry-over do juro zero? O que isso quer dizer na prática? Como a moeda dinamarquesa, a coroa, é atrelada ao euro, o Banco Central deles foi basicamente forçado a espelhar as políticas de juros baixíssimos do Banco Central Europeu por anos. Ah, entendi. O dinheiro barato virou a norma, o padrão. Mesmo com os juros subindo agora na Europa, o mercado dinamarquês ainda opera sob a inércia, sabe? O fantasma dessa era de crédito farto e acessível. Entendi. Então essa cultura do dinheiro barato se enraizou no sistema. Imagino que isso nos leve à parte realmente preocupante da história. O comportamento dos bancos. Exato. Quando o crédito é fácil por tanto tempo, a tendência é que os padrões de exigência comecem a cair, certo? Exatamente. E esse é o terceiro e talvez o mais alarmante fator, o relaxamento dos padrões de empréstimo. Os bancos locais, naquela ânsia de competir por clientes e lucrar nesse mercado aquecido, começaram a afrouxar as rédeas. E isso significa aumentar a alavancagem do sistema. Exato. Alavancagem é um termo que a gente ouve muito. Como a gente pode pensar isso de uma forma mais intuitiva? Olha, pense da alavancagem como usar um pé de cabra. Com um pequeno esforço seu, você consegue mover uma pedra enorme. No mercado financeiro, é a mesma lógica. Ok. Com pouco do seu dinheiro, o banco te empresta o resto e te deixa mover um imóvel inteiro. É uma ferramenta poderosa. O problema é se a pedra rolar de volta para cima de você. O tombo é muito maior. Muito maior que a sua força inicial. Ao relaxar os padrões, os bancos estão dando pés de cabra maiores para pessoas com menos força, aumentando o risco de que, se os preços dos imóveis caírem, todo o sistema desabe junto. Essa analogia é ótima e assustadora. O que me leva à pergunta mais óbvia: se o risco é tão claro, por que o Banco Central dinamarquês simplesmente não sobe a taxa de juros para esfriar o mercado? Parece a solução padrão para esse tipo de problema. E seria, se eles pudessem.
Mas aqui está o dilema, a grande armadilha em que eles se encontram. A principal ferramenta deles, a taxa de juros, é descrita como uma arma cega nesse cenário. Uma arma cega. A prioridade número 1 do Banco Central dinamarquês não é controlar o preço das casas, é manter a estabilidade da moeda deles em relação ao euro. Se eles subissem os juros de forma agressiva. A moeda deles se valorizaria demais. Exatamente. Quebrando essa paridade. O que para a economia deles seria um desastre. Nossa, então eles estão completamente de mãos atadas. Se usam a ferramenta para consertar o mercado imobiliário, eles quebram a política cambial. É uma escolha entre a cruz e a caldeirinha. Que situação. Precisamente. Eles estão presos e é por isso que eles estão recorrendo a um alerta público. Não é uma ação, é uma sinalização. É o Banco Central falando alto para o mercado. Nós estamos vendo o que está acontecendo. Se vocês não se autorregularem, nós seremos forçados a intervir com outras ferramentas. É uma tentativa de gerenciar as expectativas e, essencialmente, uma ameaça de que novas regulações estão a caminho. Como exigir mais capital dos bancos, por exemplo? Exato, mais capital para cobrir possíveis perdas. Essa imagem de um Banco Central encurralado com uma arma cega na mão é muito poderosa. E me faz pensar imediatamente na nossa situação aqui. O Banco Central do Brasil foi e ainda é muito criticado por manter a Selic em patamares elevados por tanto tempo. Essa crise dinamarquesa não serve como uma espécie de validação para essa política de remédio amargo? Serve, e de uma forma muito direta. O drama da Dinamarca é um estudo de casos sobre os perigos do crédito excessivamente barato por tempo prolongado. De certa forma, valida, sim, a abordagem mais cautelosa do nosso Banco Central. Ao manter a Selic mais alta, o objetivo é justamente agir de forma preventiva para evitar a formação desse tipo de bolha de crédito. E o superendividamento das famílias? Exato, que é o que deixa a economia tão vulnerável. Mas aí entra um paradoxo brasileiro, não é? Mesmo quando a Selic cai, o crédito na ponta, para quem vai comprar um imóvel, continua caro por causa do famoso spread bancário. Sim. Você diria que esse nosso problema crônico, na verdade, pode ter tido um efeito colateral de nos proteger? É uma observação excelente. É exatamente esse o paradoxo. O spread bancário alto no Brasil é um problema estrutural, dificulta o acesso ao crédito. No entanto, nesse contexto específico, ele funciona como um freio de mão natural que impede uma expansão de crédito descontrolada como a que a gente viu na Europa com juros zero. É um problema que, acidentalmente, nos protegeu de um problema que poderia ser bem maior. Exatamente. Interessante. Então, a política monetária é uma parte da lição. E a outra, imagino, são as regras do jogo. Se os bancos dinamarqueses estão afrouxando as normas, o alerta para o Brasil é manter a vigilância regulatória em alta, custe o que custar. Exatamente. A análise usa uma frase de impacto. Diz que o Brasil deve manter sua disciplina de crédito a todo custo. A tentação de relaxar as regras em busca de crescimento e lucro de curto prazo é enorme. E quais seriam essas regras? Estamos falando de coisas como a relação loan to value. Que é o percentual do valor do imóvel que o banco financia. Isso. E também a análise rigorosa da capacidade de pagamento de quem toma o empréstimo. A experiência europeia mostra que, uma vez que você abre essa porta para o crédito fácil, é extremamente doloroso e difícil fechá-la depois, sem causar uma crise. Então, a regulação firme do Banco Central e da CVM. É o que protege o sistema de sua própria ganância, no fim das contas. Faz todo sentido. Essa disciplina, essa estabilidade, parece ser a palavra-chave. Isso me leva a pensar no cenário global. Se o mercado imobiliário europeu começa a mostrar sinais de instabilidade, como na Dinamarca, isso cria algum tipo de oportunidade para o Brasil no cenário de investimentos? Com certeza. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente entra na dinâmica do investimento direto estrangeiro. O Brasil tem um mercado imobiliário gigantesco, com fundos de investimento imobiliário, os FIIs, e grandes construtoras que estão sempre competindo por capital global.
Certo. Uma crise de preços na Dinamarca ou em outros lugares da Europa pode gerar uma fuga de capital. Investidores que antes viam o mercado europeu como o suprassumo da segurança podem começar a procurar portos mais seguros. E o Brasil poderia ser esse porto seguro. Exatamente. Se o Brasil conseguir manter e principalmente comunicar essa estabilidade regulatória e essa disciplina de crédito, ele pode se posicionar de forma muito estratégica. Não como um mercado de ganhos explosivos. Não, nada de bolha especulativa, mas como um refúgio de estabilidade e previsibilidade. É uma chance de atrair capital de qualidade, que busca segurança e fundamentos sólidos, especialmente no setor imobiliário de alto padrão. Ok, então se a gente juntar todas as peças, a narrativa que emerge é a de que a festa do dinheiro barato de uma década na Europa acabou. Acabou, e a conta está sendo apresentada. E um dos primeiros lugares onde essa conta aparece é no mercado imobiliário superaquecido da Dinamarca. O Banco Central deles agora corre contra o tempo para evitar que essa euforia se transforme num passivo sistêmico. Exato, algo que possa derrubar todo o sistema financeiro. É uma imagem forte. E isso nos leva à conclusão mais importante de toda essa análise. É a necessidade de entender que a estabilidade de preços, que é a missão de qualquer banco central, não se resume à inflação de bens. O grande perigo, muitas vezes silencioso, é a inflação de ativos. Certo, vamos detalhar isso porque é um ponto fundamental. Qual é a diferença na prática e por que a inflação de ativos é tão mais perigosa? A inflação de bens é a que a gente sente no bolso todo dia. É o preço do arroz no supermercado, da gasolina, do aluguel. É o que os índices de inflação, como o nosso IPCA, medem. O custo de vida. Isso. Já a inflação de ativos é mais sutil. É quando o preço de ativos como imóveis, ações de empresas, obras de arte, dispara e atinge níveis insustentáveis, completamente descolados da realidade econômica. E por que isso é pior? Ela não afeta o nosso custo de vida imediato da mesma forma, mas o risco que ela representa é imensamente maior. E por que? Pense na crise financeira de 2008. O estopim daquela crise global não foi o preço do pão que subiu. Foi o preço das casas nos Estados Unidos que desabou. Exato. Uma bolha de ativos que estourou e, por causa da alavancagem toda que a gente falou, levou junto bancos, seguradoras e economias no mundo inteiro. Esse é o poder destrutivo da inflação de ativos. E o que a Dinamarca enfrenta agora é um caso clássico disso. Um caso clássico desse fenômeno. Agora ficou claríssimo. Recapitulando nossa análise, então, vimos como um coquetel de excesso de dinheiro, juros baixos por muito tempo e relaxamento de regras de empréstimo criou um risco real de bolha imobiliária num país visto como um modelo de estabilidade. Exato. E o mais importante, a gente extraiu as lições para o Brasil. A validação de uma política monetária mais dura para evitar o superendividamento, a necessidade crítica de uma regulação bancária que não ceda a pressões de curto prazo e, finalmente, a oportunidade estratégica de posicionar nosso mercado como um porto seguro. Num porto seguro para o capital global que busca estabilidade. Perfeito. E com isso, a gente encerra. Isso nos deixa com uma reflexão final. A análise que a gente discutiu hoje focou no mercado imobiliário como o principal ativo em risco na Dinamarca. Mas o fenômeno da inflação de ativos, impulsionado por essa era de dinheiro barato, foi global. Verdade. Isso levanta uma questão provocadora. Que outras classes de ativos, seja aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo, podem estar mostrando sinais semelhantes de sobrevalorização neste exato momento? E, talvez mais importante, se subir a taxa de juros é uma arma cega que afeta toda a economia, que tipo de ferramentas mais cirúrgicas os reguladores poderiam criar para desinflar essas bolhas setoriais de forma controlada, antes que elas estourem e causem um estrago sistêmico? Essa é a pergunta de $1 trilhão. É a pergunta de $1 trilhão para investidores e formuladores de políticas hoje. Uma reflexão fundamental. E com isso a gente encerra nossa análise de hoje. E para mais conteúdo sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.